Homem heróico cuida de esposa tetraplégica por 5 anos, mas descobre um segredo chocante. Miguel, 32 anos, um verdadeiro guerreiro nos olhos de muitos. Há 5 anos, ele dedica sua vida a Ana, sua esposa, que ficou tetraplégica após um trágico acidente. O pequeno apartamento na zona sul do Rio de Janeiro é seu mundo, onde as manhãs começam com o canto dos pássaros e o cheiro do pão fresco da padaria na esquina. Ele acorda antes do sol, preparando o café e garantindo que tudo esteja perfeito para a mulher que ama. As horas são preenchidas em uma rotina cansativa, mas Miguel encontrou beleza na simplicidade de cuidar de Ana, em seu olhar, em cada sorriso que conseguia arrancar dela. Porém, tudo muda quando, em um dia qualquer, ele decide organizar um armário que não abria há tempos. Entre roupas e itens empoeirados, encontra uma caixa antiga, cheia de lembranças e um diário. Suas páginas amareladas revelam um mundo desconhecido sobre sua esposa. Com cada palavra que lê, Miguel se vê mergulhado em um turbilhão de emoções. Ana, com quem ele compartilha tudo, tinha um passado obscuro, memórias de um amor antes dele, histórias de encontros com pessoas que, segundo as páginas, poderiam ter ligação com seu acidente trágico. A cada nova revelação, seu coração aperta. Ele recorda as promessas de amor eterno e a devoção que sentia. Mas agora, as palavras do diário ecoam na sua mente, como sussurros traiçoeiros. Poderia o acidente de Ana ter sido mais do que um mero acaso? Miguel sente um nó na garganta. A dor de saber que a mulher que ele amava possuía segredos tão profundos o consume. As cortinas balançam suavemente, e ele se dá conta de que sua vida pacata é uma máscara. As pessoas ao redor estão mais bem informadas sobre o passado de Ana do que ele jamais soube. Miguel percebe que sua vida, construída sob pilares de amor e dedicação, pode desmoronar a qualquer momento. Invadido por uma onda de desconfiança, enfrenta a queda do que acreditava ser inabalável. As reviravoltas não param. O diário revela nomes que Miguel nunca ouvira antes, contatos que podem ter infligido o que aconteceu com Ana. Os pássaros que antes eram um símbolo de tranquilidade, agora parecem gritar por ele. Uma sensação palpável, como se forças desconhecidas estivessem à espreita, aumenta sua ansiedade. Ele imagina que coisas sombrias possam estar ligadas ao acidente de Ana. E a cada dia que passa, a dúvida corrói sua devoção. Mais cedo ou mais tarde, ele teria que confrontar Ana. Ele não conseguia mais ignorar a sombra que pairava sobre eles. E se tudo o que ele conhecia fosse uma ilusão? A pergunta ecoava em sua mente, como um mantra. Será que o amor que ele sente por Ana é forte o suficiente para suportar esse novo fardo? A noite envolvia a cidade, e Miguel sabia que precisava tomar uma decisão. O segredo que desvendara poderia mudar tudo entre eles para sempre. Ele se perguntava se tinha coragem suficiente para enfrentar a verdade. O destino de Ana e o seu estavam entrelaçados em uma teia de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentiu o coração disparado enquanto ponderava sobre o que fazer. A noite estava silenciosa, mas seu interior era um furacão de dúvidas. Era hora de confrontar Ana. Ele olhou pela fresta da porta do quarto onde ela estava, tão vulnerável e tão amada. Mas o diário,
Aquelas revelações o consumiam. O que mais ele não sabia? A questão o torturava. Com a alma vibrando em festas de angústia, Miguel decidiu que não poderia esperar mais. Ele precisaria saber a verdade, mesmo que sua vida dependesse disso. Aproximou-se da cama onde Ana dormia tranquilamente. O cheiro do café ainda pairava no ar. Ele respirou fundo e sentou-se à sua beira, sentindo seu coração afundar. Ana, começou ele, a voz embargada. Mas as palavras não saíram. O que mais ele poderia dizer? Preferia não imaginar o que viria a seguir. Ele não queria perder ela, mas também não queria viver uma mentira. Foi então que o celular, na mesinha ao lado, começou a vibrar com força. Miguel deu um salto gelado. Era uma mensagem de um número desconhecido. Hesitantemente, desbloqueou a tela. Eu sei o que aconteceu com Ana. O acidente não foi um acidente. Uma onda de frio percorreu sua espinha. Havia algo sombrio por trás daquela frase, algo que estava além do que ele poderia imaginar. Miguel sentiu o estômago embrulhar. O que mais aquele número desconhecido poderia lhe contar? A ansiedade tomou conta dele. Mas, antes que pudesse processar tudo, ouviu um barulho. O eco de passos na escada. A porta se abriu com um rangido sutil. Era a mãe de Ana, Rose. Ela entrava no quarto com um olhar preocupado. Miguel, o que está acontecendo? Sua expressão se tornou de um misto de preocupação e confusão ao notar a tensão no ar. Eu encontrei algo. Miguel não sabia se deveria contar a ela sobre o diário ou a mensagem. Precisamos conversar. Rose hesitou, e Miguel percebeu que ela anotara a mensagem em sua tela. O que seu olhar carregava? Algo que o deixava inquieto. E de repente ela explode. Você precisa saber da verdade, Miguel. As palavras dela eram pesadas. Ana e eu, nós temos um segredo. O choque tomou conta de Miguel, como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. Que segredo? Ele perguntou, atordoado. Desde o acidente, a Ana. Mas antes que pudesse terminar, o celular vibrou novamente. Miguel olhou para a tela e seu coração parou. Era uma nova mensagem do mesmo número. Se você quer saber a verdade sobre Ana, venha ao parque amanhã às 15 horas. Traga o diário. A mente de Miguel disparou. O que ele deveria fazer? A mãe de Ana olhando para ele com um olhar implorando por respostas. E o que ele diria? Assim que ela mencionou o segredo, ele percebeu que a fragilidade de tudo aquilo que construíram estava prestes a se despedaçar. A angústia tomou conta, enquanto a dúvida e a esperança lutavam dentro dele. O que mais havia escondido? O que a mensagem poderia significar? E o que aconteceria se ele fosse? Miguel sentiu-se preso em um labirinto de incertezas. A verdade poderia derrubar tudo o que ele conhecia. Um nó na garganta o impedia de respirar. Uma linha tênue entre amor e desilusão. Sem uma resposta clara e um futuro incerto diante dele, Miguel olhou para Ana dormindo, tão inocente em sua fragilidade. O que a aguardava? O que a mãe sabia? Restava apenas uma pergunta em sua mente. Ele teria coragem de descobrir tudo? Miguel olhou para Ana, tão serena em sua fragilidade, e sabia que precisava encarar a verdade. O peso do diário em seu colo parecia aumentar. O que sua sogra, Rose, poderia lhe dizer? Miguel, ela começou, a voz tremendo. As lágrimas pareciam prestes a brotar de seus olhos. A Ana. Isso era tudo o que ele precisava ouvir. O terror que o assombrava agora tinha um rosto. Ele se virou para Rose, buscando respostas, mesmo que sua expressão visse mais perguntas. O que? Você está escondendo? Ele questionou, sentindo a pressão subir em seu peito. Cada palavra saía carregada de expectativa. Rose olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ali. Ela respirou fundo
e com um olhar que parecia carregar o peso do mundo, disse: "O acidente de Ana não foi só um acidente. Algumas pessoas que ela conheceu. Miguel, eu não sei como te contar isso, mas ela estava envolvida com um grupo muito perigoso." As palavras dela reverberaram na mente de Miguel, como um eco distante, mas claro o suficiente para fazê-lo tremer. Grupo? Que grupo? Rose hesitou, mas a urgência nas palavras de Miguel parecia pressionar. Eram pessoas que operavam fora da lei. Ana se envolveu com eles antes do acidente. Fui eu quem a afastei de tudo isso. Uma onda de desespero tomou conta de Miguel. Ele queria acreditar, mas seu coração duvidava. Ana era a mulher que ele amava. Como pôde ela esconder isso? "Como você sabe disso?" ele perguntou, sua voz um sussurro trêmulo. "Eu encontrei mensagens, documentos." A voz de Rose falhou. Ela estava claramente abalada. "E Miguel, eu nunca contei para ela. Eu fiz o que pude para protegê-la." Nesse momento, o celular de Miguel vibrou de novo. Ele olhou a tela. Mais uma mensagem do número desconhecido. "Se você quer saber a verdade, venha ao parque amanhã às 15 horas. Traga o diário." Miguel sentiu um frio na barriga. A urgência da mensagem parecia um alerta, que não podia ignorar. Mas o que mais poderia acontecer? Ele olhou para Rose, que agora estava em prantos. "Mãe," ele começou, seu coração apertando. "Isso significa que Ana estava envolvida em algo mais?" Rose balançou a cabeça, mas suas lágrimas não paravam. "Não é isso que eu quero dizer. Miguel, eu preciso te contar." As palavras pareciam se agarrar em sua garganta. "Ana não é só sua esposa." O que mais ele nem sabia? O que estava oculto pelas sombras do passado? Miguel sentiu um nó na garganta. A verdade poderia ser devastadora. "O que você quer dizer?" Ele insistiu, tão tenso que as palavras quase não saíam. "Eu não sei como explicar, mas..." Ela parou, o silêncio a envolveu. Em um manto pesado. "Ana não é a mesma pessoa que você conheceu. O que aconteceu com ela, Miguel, foi mais do que um acidente. Ela foi uma testemunha, alguém que viu algo que não deveria." A bomba detonou em sua mente. Miguel ficou paralisado. Ele sempre acreditou que a vida deles era baseada em amor e sinceridade. Mas agora, tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. E, de repente, tudo se converteu em afetos confusos. O amor que ele sentia, a devoção, as promessas. Estava tudo em risco. Miguel viu a fragilidade do que tinha construído. Rose finalmente se lançou para seu lado, buscando conforto em suas palavras que agora soavam vazias. "Miguel, eu fiz o que pude. Foi por isso que eu não contei nada a você. Eu protegi a Ana, mas a verdade está prestes a vir à tona." O silêncio tomou conta do ambiente. Miguel olhou para Ana, que ainda dormia tranquila. Mas agora, tudo estava mudado. A mensagem do número desconhecido, as revelações de Rose, tudo o que ele acreditava sobre ela estava começando a desmoronar. Ele não sabia o que ia acontecer no parque amanhã. O que mais ele poderia descobrir? "Eu não posso," Miguel sussurrou, seu coração disparado. O que estava prestes a se revelar poderia romper tudo. Ele se sentiu sufocado pela imensa dúvida. E agora, por mais que quisesse, não conseguia imaginar um futuro ao lado de Ana da mesma forma. "O que vai acontecer, Miguel?" Rose perguntou, como se pudesse ler seus pensamentos. A angústia tomou conta dele e, com a voz trêmula, ele apenas respondeu: "Eu não sei, mas vou descobrir." Miguel olhou para Ana, tão serena em sua fragilidade, e sabia que precisava encarar a verdade. O peso do diário em seu colo parecia aumentar. O que sua sogra Rose poderia lhe dizer? "Miguel," ela começou, a voz tremendo. As lágrimas pareciam prestes a brotar de seus olhos.
A Ana, isso era tudo o que ele precisava ouvir. O terror que o assombrava agora tinha um rosto. Ele se virou para Rose, buscando respostas, mesmo que em sua expressão visse mais perguntas. O que você está escondendo? Ele questionou, sentindo a pressão subir em seu peito. Cada palavra saía carregada de expectativa. Rose olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém mais estava ali. Ela respirou fundo e, com um olhar que parecia carregar o peso do mundo, disse: o acidente de Ana não foi só um acidente. Algumas pessoas que ela conheceu... Miguel, eu não sei como te contar isso, mas ela estava envolvida com um grupo muito perigoso. As palavras dela reverberaram na mente de Miguel, como um eco distante, mas claro o suficiente para fazê-lo tremer. Grupo? Que grupo? Rose hesitou, mas a urgência nas palavras de Miguel parecia a pressionar. Eram pessoas que operavam fora da lei. Ana se envolveu com eles antes do acidente. Fui eu quem a afastei de tudo isso. Uma onda de desespero tomou conta de Miguel. Ele queria acreditar, mas seu coração duvidava. Ana era a mulher que ele amava. Como pôde ela esconder isso? Como você sabe disso? Ele perguntou, sua voz um sussurro trêmulo. Eu encontrei mensagens, documentos. A voz de Rose falhou. Ela estava claramente abalada. E Miguel, eu nunca contei para ela. Eu fiz o que pude para protegê-la. Nesse momento, o celular de Miguel vibrou de novo. Ele olhou a tela. Mais uma mensagem do número desconhecido. Se você quer saber a verdade, venha ao parque amanhã às 15 horas. Traga o diário. Miguel sentiu um frio na barriga. A urgência da mensagem parecia um alerta que não podia ignorar. Mas o que mais poderia acontecer? Ele olhou para Rose, que agora estava em prantos. Mãe, ele começou, seu coração apertando. Isso significa que Ana estava envolvida em algo mais? Rose balançou a cabeça, mas suas lágrimas não paravam. Não é isso que eu quero dizer. Miguel, eu preciso te contar. As palavras pareciam se agarrar em sua garganta. Ana não é só sua esposa. O que mais ele não sabia? O que estava oculto pelas sombras do passado? Miguel sentiu um nó na garganta. A verdade poderia ser devastadora. O que você quer dizer? Ele insistiu, tão tenso que as palavras quase não saíam. Eu não sei como explicar, mas ela parou. O silêncio a envolveu em um manto pesado. Ana não é a mesma pessoa que você conheceu. O que aconteceu com ela, Miguel, foi mais do que um acidente. Ela foi uma testemunha. Alguém que viu algo que não deveria. A bomba detonou em sua mente. Miguel ficou paralisado. Ele sempre acreditou que a vida deles era baseada em amor e sinceridade. Mas agora, tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. E de repente, tudo se converteu em afetos confusos. O amor que ele sentia, a devoção, as promessas, estava tudo em risco. Miguel viu a fragilidade do que tinha construído. Rose finalmente se lançou para seu lado, buscando conforto em suas palavras que agora soavam vazias. Miguel, eu fiz o que pude. Foi por isso que eu não contei nada a você. Eu protegi a Ana, mas a verdade está prestes a vir à tona. O silêncio tomou conta do ambiente. Miguel olhou para Ana, que ainda dormia tranquila. Mas agora tudo estava mudado. A mensagem do número desconhecido, as revelações de Rose, tudo o que ele acreditava sobre ela estava começando a desmoronar. Ele não sabia o que ia acontecer no parque amanhã. O que mais ele poderia descobrir? Eu não posso, Miguel sussurrou, seu coração disparado. O que estava prestes a se revelar poderia romper tudo. Ele se sentiu sufocado pela imensa dúvida. E agora, por mais que quisesse, não conseguia imaginar um futuro ao lado de Ana da mesma forma. O que vai acontecer, Miguel? Rose perguntou,
como se pudesse ler seus pensamentos. A angústia tomou conta dele, e com a voz trêmula ele apenas respondeu: "Eu não sei, mas vou descobrir." Naquela noite, enquanto Miguel se revirava de um lado para o outro na cama, algo o inquietava. Estava prestes a seguir em busca de respostas, mas um imenso frio na barriga o deixava paralisado. Seu olhar se voltou para Ana, que continuava a dormir com a mesma paz de sempre. Como ele poderia ensiná-la a viver de novo, a sonhar novamente, se a verdade era um abismo, prestes a abrir-se sob seus pés? Um barulho estrondoso ecoou de dentro do apartamento. Miguel pulou da cama, o coração disparado. O som vinha da sala. Ele correu até lá, um frio na espinha. Ao chegar à sala, uma figura obscura o aguardava. Era um homem com um capuz cobrindo o rosto, mas seus olhos brilhavam numa intensidade amarelada que o paralisou. Miguel sentiu o coração falhar. "Você deve saber que não pode escapar de tudo isso", sussurrou o homem, com uma voz baixa e ameaçadora. Miguel tentou falar, mas as palavras morreram em sua garganta quando o homem ergueu uma mão, revelando um objeto prateado que reluziu por um instante. Era uma arma. O chão sob seus pés parecia desmoronar, e a mente de Miguel girava. "O que você está fazendo aqui?" Ele finalmente conseguiu perguntar, tremendo. O homem sorriu, e a sombra de um passado terrível pareceu tomar conta do ambiente. "Você se casou com a mulher errada, Miguel", disse, sua voz um eco sinistro. "E a verdade que você tanto busca pode custar mais que sua vida. Pode custar a dela." O mundo de Miguel estava começando a desmoronar, e diante daquela nova ameaça, ele percebeu que a noite apenas começava. O que está prestes a acontecer poderia mudar tudo. Miguel ficou paralisado, o olhar fixo na figura sombria que estava diante dele. O coração batia descompassado, seus instintos gritavam para correr, mas os músculos pareciam fundidos ao chão. Com a arma apontada para ele, sua mente girava. A ameaça não era apenas física, mas uma tempestade de segredos que se acumulavam em seu peito. "Você deve saber que não pode escapar de tudo isso", repetiu o homem, a voz soando como um aviso de um pesadelo. Miguel finalmente encontrou força nas pernas e deu um passo atrás, mas o homem avançou, pressionando a arma. O metal brilhava sob a luz da sala. O medo era palpável, mas havia algo mais, uma determinação crescente. Uma vontade inabalável de proteger Ana a qualquer custo. "O que você quer?", Miguel questionou, a voz trêmula, mas firme. "A verdade", sussurrou o homem, seu olhar penetrante. "A verdade sobre a sua esposa e sobre você." As palavras ecoaram no ar, como um tremendo relâmpago em um céu limpo. Miguel se sentiu nu, exposto. Ele queria saber o que havia ocorrido no passado de Ana, mas nunca imaginou que alguém viria ameaçá-lo dessa maneira. Algo dentro dele começou a se quebrar, como o vidro atingido por uma pedra. "Não sou um inimigo", o homem continuou, a expressão mudando ligeiramente. "Mas você deve entender que se eu estou aqui, é porque você está enredado até o pescoço." A tensão aumentou. Miguel respirou fundo, tentando entender o que fazer. Cada movimento seu era crucial. Ele se lembrava das cartas que tinha lido no diário de Ana, cada palavra pesando como chumbo. E se tudo isso estivesse ligado àquele homem? Assustadoramente, uma ideia atrevida começou a tomar forma em sua mente. O acidente de Ana. Ele começou devagar, a voz firme apesar do medo. "O que você sabe sobre o que aconteceu?" O homem hesitou, mas não baixou a arma. Miguel estava ciente de que tinha apenas poucos segundos para agir. Com um movimento rápido, ele pegou o diário que estava na mesa e balançou, provocando a atenção do homem. "É isso que você quer?", Miguel gritou. "O diário dela?"
Leve-o, mas você tem que me contar a verdade. O homem parecia confuso por um instante, mas rapidamente recuperou a postura. A tensão estava no auge, o ar pesado entre eles, cada um esperando o próximo movimento do outro. Você não entende, Miguel. Você não vai querer ler tudo isso, disse o homem, a calma na voz contrastando com a intensidade do momento. O que está lá pode mudar tudo o que você acredita. O que você está tentando me dizer? Miguel se sentia à beira do abismo, cada palavra o levando mais para o fundo. Foi então que, sem aviso, a porta se abriu violentamente e Rose, a mãe de Ana, entrou correndo, os olhos arregalados de preocupação. Ela olhou para Miguel e, em seguida, viu o homem armado. Não! Ela gritou, o desespero, em sua voz, quebrando a tensão. O homem virou para ela, e foi como se o tempo parasse. As emoções que Miguel sentia se cristalizaram na expressão de Rose. Ela começou a chorar, mas não lágrimas comuns. Eram as lágrimas de todo um passado enterrado que agora começava a vir à tona. Rose, você conhece esse homem? Miguel perguntou, assustado. Conheço, mas não achava que ele se atreveria a aparecer aqui. Rose praticamente gritou, o pânico tomando controle de seu corpo. Ele faz parte do passado de Ana. Miguel se sentiu como se tudo que conhecia estivesse desmoronando à sua volta. O homem olhou de Rose para Miguel, um brilho de reconhecimento em seus olhos. A verdade precisa ser revelada. Não podemos escondê-la mais, declarou, abaixando momentaneamente a arma. Essa fração de segundo foi tudo o que Miguel precisou para agir. Ele avançou, dolorosamente ciente do que estava em jogo. O que quer que estivesse prestes a ser revelado mudaria para sempre sua visão sobre Ana e sobre si mesmo. O que você sabe? Miguel exigiu, os olhos fixos no homem. Fale agora. Nesse instante, o celular na mesinha vibrou novamente e todos os olhares se voltaram para a tela. Era uma nova mensagem do número desconhecido. Se você realmente quer saber a verdade, então alguém precisa morrer. O choque foi instantâneo e Miguel sentiu a terra tremer sob seus pés. O que isso significava? Por que a verdade exigiria uma vida? O coração de Miguel disparou, a adrenalina correu, e em um único movimento, tudo ficou mais claro e mais sombrio. Tudo o que ele acreditava poderia se tornar cinzas, e a chance de resgatar Ana de um destino sombrio estava se esvaindo a cada segundo. Ele olhou para Rose e o homem, um nó se formando em sua garganta. O que mais eles estavam escondendo? O amor que ele tinha por Ana era forte o suficiente para enfrentar tudo isso? A única certeza era que a verdade estava mais próxima do que nunca, e poderia ser mortal. Miguel ficou paralisado, o olhar fixo na figura sombria diante dele. O coração batia descompassado, e seus instintos gritavam para que ele fugisse. Mas os músculos pareciam fundidos ao chão. Com a arma apontada para ele, sua mente girava em meio a um turbilhão de sentimentos. A ameaça não era apenas física, era uma tempestade de segredos que ameaçava todo o seu mundo. Você deve saber que não pode escapar de tudo isso, repetiu o homem, sua voz parecendo um aviso do inferno. Miguel encontrou coragem nas pernas e deu um passo atrás, mas o homem avançou, pressionando a arma contra ele. O metal brilhava sob a luz da sala, e o medo era palpável. Mas em meio à angústia, uma determinação começou a florescer. Ele faria o que fosse preciso para proteger Ana. O que você quer? Miguel questionou, a voz trêmula, mas firme. A verdade. Miguel se sentiu nu, exposto. Ele desejava saber o que havia ocorrido no passado de Ana, mas nunca imaginou que alguém viria ameaçá-lo assim. Um medo profundo começou a tomar conta dele. Não sou um inimigo, o homem continuou.
a calma na voz contrastando com a intensidade do momento. Mas você deve entender que se eu estou aqui, é porque você está preso até o pescoço. Tensão crescente. Miguel respirou fundo, tentando encontrar uma chance. Se o que o homem dizia era verdade, tudo o que acreditava estava prestes a mudar. Se Ana realmente tinha um passado obscuro, então ele precisava saber. O acidente de Ana. Ele começou, a voz firme apesar do medo. O que você sabe sobre o que aconteceu? O homem hesitou, mas não baixou a arma. Miguel aproveitou a fração de segundo e pegou o diário que estava na mesa, levantando-o. É isso que você quer? Miguel gritou, sua voz cortando a tensão. O diário dela? Leve-o, mas você precisa me contar a verdade. O homem parecia confuso, mas rapidamente recuperou a postura. A tensão estava no auge, o ar pesado entre eles, cada um esperando o próximo movimento do outro. Você não entende, Miguel. Você não vai querer ler tudo isso, disse o homem, seus olhos refletindo um misto de dor e compaixão. O que está lá pode mudar tudo o que você acredita. Antes que Miguel pudesse protestar, o celular em sua mesa vibrou novamente, e todos os olhares se voltaram para a tela. Era mais uma mensagem do número desconhecido. Se você realmente quer saber a verdade, alguém precisa morrer. O choque foi instantâneo, e Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O que isso significava? Um frio na barriga o dominava. O que mais estava por trás de tudo isso? Não, Rose gritou, o desespero em seu olhar. Esse homem não pode estar falando sério. A figura sombria balançou a cabeça, um sorriso sombrio surgindo em seu rosto. Ah, mas é isso mesmo que quero dizer. E você precisa saber que o que acontecer a Ana vai ser uma escolha que você terá que fazer. Miguel olhou para Rose, depois para o homem. As palavras dela estavam feitas de cristal. Ela sempre tinha estado ao lado de Ana. Por quê? Estava tão apavorada. A sala estava em silêncio, e o homem se inclinou, como se estivesse prestes a revelar um mistério há muito guardado. A verdade sobre Ana. O que aconteceu naquele acidente? Você não está pronto para ouvir. Era como se uma bomba estivesse prestes a explodir. Miguel sentiu uma onda de desespero tomando conta dele. O que mais eles estavam ocultando? O amor que tinha por Ana dependia disso. Ele precisava saber. O que você quer dizer? Miguel insistiu, tensionando os músculos. Ana não é quem você pensa que é, sussurrou o homem, os olhos penetrantes. O que aconteceu com ela foi muito mais do que um mero acidente. Ela fez escolhas, Miguel. Desejos. E essas escolhas a levaram a pessoas que estavam dispostas a fazer qualquer coisa, até mesmo matar. Miguel sentiu a terra tremer. Suas certezas começaram a desmoronar. Uma nova imagem de Ana surgia em sua mente, distorcida pelos segredos. Mas o que realmente o abalou foi quando o homem olhou diretamente para Rose e revelou: Você sabe a verdade, Rose. Você escondeu dela. O choque estampado no rosto de Rose era inegável. As lágrimas escorriam. Miguel se sentiu puxado entre um amor cego e a traição que se aproximava. Segredos estavam prestes a ser revelados. O que mais estava escondido embaixo das camadas? Também sem um nome, Miguel, disse o homem com um brilho de satisfação. O nome dela é... Nesse instante, uma explosão barulhenta interrompeu a cena. A porta da frente foi quebrada, e 3 homens entraram, armados e furiosos. A sala se encheu de gritos e o caos se instalou. Um deles apontou para Miguel, e o pânico tomou conta. É ele! Gritou um dos homens. Temos que acabar com ele agora! Miguel apenas conseguia pensar em Ana. A batalha que ele havia começado agora envolvia mais do que ele jamais imaginou. Ele se viu no epicentro de um conflito que poderia custar sua vida e as vidas de todos a quem amava. Enquanto a confusão tomava conta,
A única certeza que Miguel tinha é que a verdade estava mais distante do que nunca, e a cada grito, a dor de saber que o amor dele poderia estar sendo transformado em algo sombrio. Miguel ficou paralisado. 3 homens armados invadiram o apartamento. E o pânico tomou conta da sala. O homem de capuz olhou rapidamente para eles e o clima mudou instantaneamente. Um deles apontou para Miguel. É ele! Temos que acabar com ele agora! Miguel sentiu o sangue gelar. A adrenalina subiu pela sua espinha enquanto tentava pensar em uma saída. Ele estava prestes a perguntar quem eram, mas a pressão aumentava. Rose estava em choque, completamente paralisada. Não, não! Rose gritou, tentando se colocar na frente de Miguel. Ele não fez nada. Mas os homens não pareciam ouvir. O que quer que estivesse acontecendo estava se desenrolando sem parar. Um deles se aproximou de Miguel, os olhos cheios de raiva. Você se meteu em algo que não pode escapar, disse o homem, os músculos tensos, como uma cobra prestes a atacar. Miguel não sabia o que esperar. O homem de capuz se afastou um pouco, mas os outros continuaram com as armas apontadas para ele. A sala estava em silêncio, exceto pelo som das respirações densas e o barulho de passos pesados. O tempo parecia estirado. O que você quer? Miguel perguntou, a voz saindo trêmula, mas determinada. Nós sabemos tudo sobre você e sobre Ana, respondeu um dos homens. Você precisa pagar pelo que ela fez. Miguel franziu a testa. O que Ana tinha a ver com tudo isso? Ele olhou para Rose, que parecia prestes a desmaiar. Ele precisava desesperadamente saber mais. Nesse momento, o homem de capuz se virou para os outros e sussurrou algo que Miguel não conseguiu ouvir. Então, como um verdadeiro soco no estômago, uma explosão de risadas ecoou pela sala. Os homens pareciam estar se divertindo com a situação. Olha só, Miguel, você realmente não sabe, não é? Disse um deles com um sorriso sádico. Ana não é tão inocente assim. Um arrepio percorreu a espinha de Miguel. A confusão girava dentro dele como uma tempestade. O que mais ele não sabia sobre a mulher que amava? Seu coração ficou pesado. O que você está insinuando? Miguel desafiou, mesmo sabendo que suas palavras estavam carregadas de medo. Então, como se o mundo tivesse parado, o homem de capuz começou a contar. Ana se meteu com o nosso grupo. Ela sabia demais sobre coisas que não deveria saber. Ele riu, e seu olhar parecia de outra realidade. Uma realidade sombria. O acidente não foi acidental. Ela viu algo, algo que poderia derrubar todos nós. Miguel piscou, tentando processar as palavras. Não, isso não podia ser verdade. Ana, ela era a mulher que ele amava, que cuidava todos os dias. Como podia estar ligada a algo tão sombrio? Mas você não sabe tudo, não é? Disse o homem de capuz, aproximando-se de Miguel. Seus olhos brilhavam, com uma malícia que fazia o sangue de Miguel ferver. O que você não sabe é que estamos aqui para resolver essa situação. E bem, alguém aqui precisa morrer. Miguel olhou para Rose, depois para o homem, seu coração disparado. Ele estava prestes a responder, mas antes que pudesse, tudo desabou. Uma explosão. O vidro da janela se estilhaçou. Uma luz ofuscante invadiu a sala, e o som de tiros ecoou. Miguel caiu para o chão, protegendo a cabeça. Gritos ecoaram enquanto os homens se espalhavam em busca de abrigo. O que estava acontecendo? Ele sentiu a adrenalina disparar mais uma vez. E no meio da confusão, ele viu um dos homens, ferido, se arrastando pela sala, suas mãos cobertas de sangue. Você, o homem balbuciou, apontando para Miguel com um olhar de desespero e raiva. Você não sabe o que ela fez. Miguel sentiu seus joelhos tremerem.
Ele estava prestes a descobrir segredos que mudariam tudo. Um olhar que poderia nunca mais ser o mesmo. O que Anna tinha a ver com tudo isso? Ele olhou para Rose, que ainda estava paralisada, e então, no meio do caos, um sussurro aterrorizante surgiu de uma sombra na porta. Era uma figura que Miguel jamais esperaria ver. "O que você está fazendo aqui, pai?" sussurrou a figura, e a voz cortou o ar como uma faca. Miguel ficou paralisado. Ele não podia acreditar. Era seu pai, que havia desaparecido anos atrás. O que ele estava fazendo ali? O que mais ele sabia? Agora tudo o que Miguel acreditava estava em perigo. E enquanto olhava para a garagem em chamas, sentiu que a verdade estava mais longe do que nunca. E a única certeza era uma dúvida terrível. O que ia acontecer agora? Miguel ficou paralisado. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Seu pai, aquela presença que havia estado ausente por tanto tempo, estava ali, na porta, em meio ao caos. O barulho da explosão e os gritos dos homens armados pareciam distantes, como se o tempo tivesse parado. Um turbilhão de emoções invadiu seu peito. Raiva, confusão, saudade. Ele queria gritar, perguntar por que tinha sumido, mas as palavras não saíam. O homem de capuz, que se mostrava como uma ameaça real, olhou para o pai de Miguel com um misto de desdém e curiosidade. "Você não deveria estar aqui, velho. Isso não é o seu lugar. Você não pode machucar meu filho." O pai de Miguel respondeu com firmeza, o olhar determinado. E em um instante, tudo virou um caos novamente quando ele avançou para tentar proteger Miguel. O homem armado se voltou. E a tensão estava no ar. "Chega!" gritou Miguel, a voz trêmula, mas poderosa, conseguindo capturar a atenção que tanto precisava. O coração batia forte, mas ele não deixaria que o medo o dominasse. "O que está acontecendo aqui? O que tem a ver com Anna?" Um dos homens riu de forma sarcástica, seu olhar cheio de desprezo. "Você realmente acha que ela é uma simples vítima? Essa garota está envolvida mais do que você pode imaginar." As palavras tiraram o chão de Miguel, como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo de seus pés. "O que você quer dizer? O que Anna fez?" O homem avançou mais próximo, e o pai de Miguel ficou ao lado dele, a barreira de proteção que Miguel precisava. O acidente não foi acidental. Ela viu algo, e agora ela está no centro de uma guerra que você nem sabe que existe. Miguel olhou para Rose, que finalmente começou a entender a gravidade da situação. As reviravoltas estavam pesadas demais para suportar. Ele sempre se sentiu um guerreiro, mas agora se sentia perdido, como se estivesse perdendo Anna antes mesmo de conseguir protegê-la. "Papai, por que você está aqui?" Miguel perguntou, tentando entender a conexão entre tudo. "O que você sabe sobre tudo isso?" O pai hesitou, mas então os olhos brilharam com algo que Miguel nunca tinha visto antes. "Eu não vim aqui por acaso, Miguel. Eu tenho minhas razões para estar aqui." Nesse momento, um dos homens armados, que parecia mais fissurado na situação do que os outros, ergueu a arma. "A verdade é que alguém vai pagar por tudo isso. E Miguel, você está no lugar errado na hora errada." Miguel sentiu um nó na garganta, o desespero tomando conta dele. A última coisa que queria era perder o pai de novo. E enquanto tentava processar isso tudo, um som estrondoso ecoou pelo apartamento. A porta principal foi arrombada novamente, e dessa vez, um grupo de pessoas entrou, vestidas de forma militar, com fardas e armas. "Todos no chão!" gritou um deles, e a sala se encheu de gritos e confusão. O homem de capuz imediatamente tentou escapar, mas um dos novos intrusos atirou em sua direção, acertando o braço dele. O homem caiu, gemendo de dor. O caos se instalou, e as novas figuras começaram a avançar, cercando os homens que já estavam lá. "Miguel, para cá!" gritou seu pai, puxando-o para um canto. Mas as coisas estavam fora de controle.
Uma verdadeira batalha estava prestes a explodir, e Miguel não sabia a quem confiar. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, uma sombra passou por ele. Era o homem de capuz, que, ferido, se arrastou até Miguel. Sua expressão de dor e raiva carregava uma ameaça. Você ainda não sabe a verdade sobre Ana, mas vai descobrir. E quando isso acontecer, tudo o que você acredita vai desmoronar. A frase cortou o ar como uma lâmina. Miguel ficou paralisado, a mente girando. Quais segredos Ana escondia? Por que seu passado o envolvia em algo tão sombrio? Nunca imaginou que as coisas entre eles fossem tão complicadas. A única certeza era que, ao olhar para a cena à sua volta, a verdade estava prestes a vir à tona de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. E no meio de toda aquela confusão, o que deveria ser um momento de reencontro virou um pesadelo. Miguel se perguntava: ele estaria pronto para enfrentar essa verdade devastadora? A realidade estava prestes a se repartir em 1000 pedaços, e tudo o que ele considerava seguro estava prestes a se desfazer em fumaça. Miguel ficou paralisado. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Seu pai, aquela presença que havia estado ausente por tanto tempo, estava ali, na porta, em meio ao caos. O barulho da explosão e os gritos. Os homens armados pareciam distantes, como se o tempo tivesse parado. Um turbilhão de emoções invadiu seu peito. Raiva, confusão, saudade. Ele queria gritar, perguntar por que tinha sumido, mas as palavras não saíam. O homem de capuz, que se mostrava como uma ameaça real, olhou rapidamente para seu pai, e o clima mudou instantaneamente. Um deles apontou para Miguel. É ele. Temos que acabar com ele agora. Miguel sentiu o sangue gelar. A adrenalina subiu pela sua espinha, enquanto tentava pensar em uma saída. Rose estava em estado de choque, completamente paralisada. Ele precisava desesperadamente de uma solução. Não, não! Rose gritou, tentando se colocar na frente de Miguel. Ele não fez nada. Mas os homens não ouviam. O que quer que estivesse acontecendo estava se desenrolando sem parar. Miguel estava prestes a perguntar quem eram, mas a pressão aumentava. Ele estava encurralado. O pai de Miguel não hesitou. Avançou, barrando o caminho, e gritou: Chega! A voz soava como um trovão, portadora de uma proteção que Miguel precisava. Você não pode machucar meu filho. O homem armado se virou ameaçadoramente para o pai de Miguel, que hesitava, e a tensão estava no ar. O que você quer? Miguel questionou, a voz trêmula, mas decidida. A verdade, sussurrou o homem, frio como uma lâmina. A verdade sobre sua esposa e sobre você. Aquelas palavras ecoaram como um trovão em sua mente. Miguel se sentiu nu, exposto. Ele desejava saber o que havia ocorrido no passado de Ana, mas jamais imaginou que alguém viria ameaçá-lo dessa maneira. Um medo profundo começou a dominá-lo. Não sou inimigo, o homem continuou, calmamente observando Miguel. Mas você deve entender que, se eu estou aqui, é porque você está no meio disso tudo. As palavras deste homem reverberaram como um tremendo impacto. Miguel olhou para Rose, que começava a entender a gravidade da situação. As reviravoltas eram pesadas demais para suportar. Ele sempre se sentia um guerreiro, mas agora se sentia perdido, como se estivesse perdendo Ana antes de conseguir protegê-la. Papai, por que você está aqui? Miguel perguntou, tentando entender a conexão entre tudo. O que você sabe sobre tudo isso? O pai hesitou, os olhos se iluminando, como se o peso das revelações o belastasse. Eu não vim aqui por acaso, Miguel. Eu tenho razões para estar aqui. Os homens armados, percebendo a hesitação em seus rostos, procederam, confusos, mas prontos para agir.
O homem de capuz olhou para um dos outros e disse em voz baixa: "Precisamos acabar logo com isso." Então, algo repentino e inesperado ocorreu. Uma luz ofuscante preencheu o apartamento. Um som ensurdecedor explodiu. E um novo grupo irrompeu pela porta, armados, com fardas pretas. "Todos no chão!" gritou um deles. E a sala se preencheu com gritos e essenciais. O homem de capuz se virou para escapar, mas um dos novos intrusos disparou, atingindo o braço dele. O homem caiu, gritando, enquanto todos se dispersavam em busca de abrigo. Enquanto Miguel tentava entender o que estava acontecendo, um dos jovens novos, com uma presença assustadora, se aproximou, a arma ainda na mão. "Estamos aqui para levar você, Miguel." Miguel olhou para seu pai, perplexo, sem entender o que estava acontecendo. Tudo girava ao seu redor como um furacão. "Levar-me? Para onde?" Enquanto o caos tomava conta, o novo homem permaneceu impassível, observando Miguel com uma intensidade perturbadora. "Seu pai está aqui por um motivo, mas não para te proteger." A voz soou como uma faca corta, e Miguel ficou paralisado. "O que você quer dizer?" Miguel estava confuso. Seu coração batia descontroladamente. A sala parecia um labirinto de traições. Então o homem continuou. "Todas as escolhas do seu pai o levaram a um lugar escuro. E Ana, ela não é quem você pensa." "Que é?" Como um golpe na barriga, Miguel sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Agora tudo o que conhecia estava em risco. A verdade continuava a se desfazer diante de seus olhos, quebrando cada estrutura que havia construído em sua vida. O que mais ele não sabia sobre Ana? Tudo estava mudando em uma velocidade aterrorizante, e cada segundo parecia uma eternidade. Um grito profundo ecoou na sala. E o pai de Miguel olhou profundamente em seus olhos. "Miguel, você precisa saber toda a verdade. Ana não é só ficar com você. Ela faz parte de algo maior, uma teia de segredos que pode quebrar todos nós." A luz ofuscante se dissipou, e Miguel viu que tudo que ele acreditava estar protegido agora estava se desmoronando e o caos ocupando seu lugar. O que mais poderia acontecer? A realidade estava começando a desmoronar, e no meio dessa tempestade, Miguel se perguntava se o amor que sentia por Ana era forte o suficiente para resistir a tudo isso. O futuro era uma incerteza, e a verdade uma sombra. O que ele descobrira poderia ser o meio de um novo começo, ou o fim de tudo. A chuva caía forte, como se o céu estivesse lamentando a partida de algo grandioso. Lucas e Sofia estavam no ponto de ônibus, a esperança de reencontrar seus amigos pairando entre eles. Sentiam o gelo no estômago. O que se desenrolara nas últimas semanas parecia um pesadelo, e agora tudo dependia daquela última conversa. O coração acelerado não deixava espaço para dúvidas. "Temos que fazer isso", disse Sofia, ajustando a mochila nas costas. Seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e medo. "Eles precisam saber." Lucas assentiu, respirando fundo. As lembranças do que haviam passado juntos, as risadas, as brigas e os momentos emocionantes, tudo isso os trouxe até ali. Mas algo mudara entre eles. Uma sombra pairava sobre a amizade que outrora parecia inquebrável. "E se eles não entenderem?" Lucas perguntou, uma fraqueza na voz. O nó na garganta dificultava a fala, mas ele precisava ser forte. Era a última chance. Sofia sorriu levemente. "Se não tentarmos, nunca saberemos." E foi assim que, embalados pela emoção, seguiram em frente. O ônibus chegou de repente, como se estivesse esperando por eles. O barulho agitado das pessoas entrava em seus ouvidos, mas a atenção deles estava focada no que estava por vir. Assim que desceram, o lugar estava cheio.
Amigos compartilhando risadas, algumas discussões acaloradas, misturadas ao som do teclado de um violão. A energia vibrante criou um contraste gritante com a apreensão que carregavam. Ao se aproximarem do grupo, o clima mudou. Olhares curiosos direcionaram-se na direção deles. Lucas começou a falar, a voz tremendo levemente. Precisamos conversar. Sobre tudo. A atenção se voltava e Sofia sentiu seu coração disparar. Era agora ou nunca. E conforme as palavras saíam, algo inesperado aconteceu. A mágoa que pesava sobre os amigos começou a se dissipar, pouco a pouco. Cada relato trouxe à tona os sentimentos guardados, a dor, a raiva e, finalmente, o perdão. Conforme a conversa fluía, lágrimas foram derramadas. Mas, em vez de revolta, houve compreensão. Eles se abraçaram em meio ao riso e à dor, sabendo que por mais que houvesse feridas, a amizade era mais forte. Sofia sentiu um alívio indescritível. Era como se um peso tivesse sido retirado de suas costas. Lucas, por outro lado, percebeu que por trás de cada olhar havia uma história, uma razão para o silêncio. O clima entre as pessoas mudou completamente. Os risos ecoavam, a música soava mais alta. Uma celebração do renascimento de suas conexões. E no meio disso tudo, um sentimento de esperança se instalou. Por fim, os amigos estavam unidos mais uma vez. Sabiam que os desafios viriam, mas estavam prontos para enfrentá-los juntos. Lágrimas finalmente foram substituídas por sorrisos. Os abraços apertados e a sensação de pertencimento. Era palpável. Enquanto se afastavam, o grupo se reuniu em uma roda, compartilhando histórias, promessas de um futuro melhor. Mas no fundo, uma pergunta ecoava. O que mais o futuro reserva para nós? E a ansiedade pairava no ar. Além dos desafios enfrentados, sabiam que novas aventuras os aguardavam. E agora, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreenderão a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha ser parte dessa jornada.